É muito importante nós estarmos conscientes do que nós estamos fazendo na presença do Senhor. É muito importante cada dia nós estarmos lembrando a obra que Deus fez em nossas vidas. É muito importante nós estarmos nos renovando na presença do Senhor através da palavra de Deus. Porque a obra que Jesus fez em nossa vida foi uma obra muito grande. A Bíblia diz que Ele deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então assim Ele prova o seu amor para conosco, tendo Ele morrido por nós. Alguém diz, mas eu não era nem nascido. Como é que você diz que Jesus deu a vida por mim há 2000 anos atrás? É porque, meu amado irmão, quando Jesus, Ele deu a sua vida lá na cruz do Calvário, Ele deu tanto para as pessoas que foram antes dEle, na época dEle e as que ainda haveriam de nascer. Até a sua vinda está na validade do grande amor de Deus. O sacrifício de Jesus foi por todos os nossos pecados que nós não poderíamos pagar. Amém? Por isso precisamos estar firmes. Eu gostaria só de reler no capítulo 3, versículo 14, a palavra que nós lemos nessa noite, resumindo porque eu já li o capítulo 3 completo, mas eu gostaria de ler só novamente assim, do versículo 14 ao versículo 18 do capítulo 3 de 2 Pedro. Se os irmãos quiserem acompanhar, podem pegar suas Bíblias. E diz assim a palavra: por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. E ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de se entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Meus amados, nós lendo essa palavra, nós verdadeiramente sabemos a importância e vemos uma grande importância de nós preservarmos a nossa vida ligado à palavra de Deus. Nós podemos até, você pode até dizer, mas eu já tenho tantos anos de crente. Talvez você possa dizer, eu tenho 40 anos de crente. Eu tenho 50 anos de crente. Outros vão citar o tempo que tem de evangelho, né? Eu conheço a Bíblia, talvez eu já tenha lido a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, né? E já li 3 a 4 a 5 vezes. Eu perdi até a conta de quantas vezes eu li a Bíblia. Mas, meus amados irmãos, a grande questão não é a quantidade de tempo que nós temos no evangelho. Não é por nós termos talvez lido a Bíblia mais de uma vez completa. Não é porque nós verdadeiramente já temos um certo histórico na igreja que nós devemos achar que estamos agora, de uma certa forma, intocáveis e não precisamos mais de atentarmos para a palavra de Deus. Eu creio que esses dias que nós estamos vivendo são os dias que nós estamos precisando mais de sermos renovados na palavra que nós cremos. São dias que nós estamos precisando mais de renovarmos a nossa fé.
Eu acredito que esses dias que nós estamos vivendo, as coisas que nós temos vivenciado, as coisas que estão se colocando diante de nós, postas diante de nós, o que os nossos olhos têm visto, o que os nossos ouvidos têm ouvido, e não estou me referindo apenas de coisas que estão distante de nós, mas eu estou me referindo de coisas que estão dentro das igrejas. Eu estou me referindo de coisas que estão existindo no meio das igrejas, das denominações evangélicas, ou que se intitulam de igrejas evangélicas. Eu fico notando o enfraquecimento do cristianismo, porque quando nós abrimos a palavra, e quando nós comparamos o que a Bíblia está falando, que sempre falou, porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é imutável. A palavra ela não muda, ela é transcendente, ela é permanente, ela não passará. Ou seja, por mais que alguém ache que a palavra de Deus não tem mais atuação, porque nós estamos em tempos diferentes, em tempos modernos, mas a palavra de Deus ela foi lançada e ela sempre vai ser atual, por mais que o modernismo e a modernidade se levante, por mais que a pós-modernidade se levante, por mais que as coisas aconteçam e que se tornem tão avançadas, mas a palavra de Deus ainda é a segurança para a igreja que confessa Jesus. A palavra de Deus ainda é a segurança que nós precisamos para estar firmes no caminho do Senhor, aguardando o grande dia de Jesus. Nós notamos hoje que há uma grande brincadeira. Nós notamos hoje que há muitas facilidades. Nós notamos hoje que existem muitos doutores e mestres da palavra. Nós temos visto que as pessoas em nome de Jesus estão curando da maneira delas. As pessoas em nome de Jesus estão expulsando o demônio, mas da maneira delas. As pessoas em nome de Jesus estão libertando, mas da maneira delas. Mas só, meus amados irmãos, não só nesse contexto de cura, de libertação, de milagres e de pregação da palavra, mas eu quero dizer para você, meus amados irmãos, que nós não estamos acusando a igreja verdadeira, porque Deus conhece qual é a igreja, o seu rebanho, o seu povo, porque aqueles que Ele colocou o seu nome sobre ele, Deus o bem conhece as suas ovelhas. E nem estamos fazendo pré-julgamentos, mas nós estamos falando de algo que está acontecendo no contexto de vida que nós estamos vivendo. Essa semana eu peguei e abri no YouTube e ouvi e abriu já sequenciadamente, não sei se minhas meninas estão vendo aquilo, as igrejas como estão, o que está acontecendo nas igrejas, as maneiras que estão sendo acontecendo, as manifestações dentro da igreja, a maneira que as pessoas estão cultuando, a maneira que as pessoas estão usando o nome de Jesus para muitas coisas. E meus amados irmãos, verdadeiramente quando nós comparamos com o ensinamento da palavra de Deus, nós podemos dizer que há um grande motivo de vergonha, é um grande motivo de escândalo no meio do que as pessoas estão fazendo com o nome de Jesus hoje. O nome de Jesus hoje tem sido colocado na lama. O nome de Jesus hoje tem sido usado com intenções fraudulentas. O nome de Jesus hoje tem sido usado para fazer coisas para enganar e para levar a pessoas que não têm, como diz a palavra, firmeza naquele que o agiletou, aquele que chamou, daquele que salvou a sua vida. Tem muitas pessoas hoje nas igrejas que elas têm a boa vontade de seguir Jesus, elas querem ser salvas, elas acreditam que Jesus é o Filho de Deus, elas sabem que o caminho da verdade é Jesus, mas muitas vezes elas têm sido manipuladas por pessoas que não têm verdadeiramente mais o Espírito Santo de Deus. Pessoas que dizem que estão sendo usadas pelo Espírito de Deus, que estão curando, que estão fazendo milagres, mas quando você compara como Jesus ensinou, você vê que é mentira, é uma operação de erro, que Deus envia para que as pessoas
pessoas que rejeitaram a verdade que é Jesus, elas se infiltram mais nas suas sujeiras, elas se infiltram mais nas suas desobediências, porque elas procuram fazer e agradar só o que lhes satisfazem. Elas não procuram mais agradar a vontade de Deus. Eu tenho falado ultimamente nas minhas pregações, e eu não me coloco como dono da verdade, eu estou falando o que a palavra fala. É que a Bíblia diz que até hoje o não de Deus ainda é não, e o sim de Deus ainda é sim. E nós muitas vezes, talvez nós temos visto as pessoas facilitando, interpretando. Eu me lembro do pastor quando ele dizia aqui, José Lopes, ele dizia, olha, a Bíblia é a verdade, toda a Bíblia é verdadeira. Porque quando o diabo ele foi tentar Jesus, ele usou a Bíblia. Você tome cuidado, não creia em todos os espíritos. Nós temos recebido de Deus o Espírito Santo de Deus. Ele capacita, ele dá direção, ele dá discernimento. O discernimento vem quando nós estamos lendo e examinando as Escrituras, porque as Escrituras testificam de Jesus. As Escrituras mostram a vontade de Deus, as Escrituras mostram como Jesus operou, as Escrituras mostram como é que Deus faz, como é que Deus agrada. E quando nós fugimos, eu não estou falando do modelo de cura, porque Deus pegou um cego e disse, veja, outro cego ele cuspiu no chão, ele colocou lodo, ele curou. Mas eu não estou falando das maneiras que Deus pode curar a pessoa do mesmo problema. Eu estou falando das fantasias, das heresias, das maneiras que as pessoas têm usado o nome de Jesus e a Bíblia para mentir, e muitos têm se seduzido, porque as pessoas têm procurado hoje muita facilidade. Mas eu quero dizer para você que o caminho ainda é Jesus, e a Bíblia diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz que a porta, há uma porta e o caminho é estreito e poucos entrarão por esse caminho. Sabe por quê? Porque no caminho verdadeiro que é Jesus, nós não podemos entrar com libertinagem. No caminho verdadeiro que é Jesus, nós não podemos entrar nos vestindo como nós queremos nos vestir. No caminho que é Jesus que nós queremos entrar, nós não podemos entrar falando o que nós queremos falar, porque a Bíblia diz, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. A Bíblia diz que nós temos tudo que nós fizemos tem que ser de fé, mas as pessoas às vezes estão trocando a fé pelas obras, pelas fantasias, e têm deixado de agradar a Jesus. Entram com suas bagagens, não querem mais carregar a cruz, não querem mais a vergonha, o sofrimento, o opróbrio, porque na verdade as provações que se levantam no nosso meio é para nos preparar, é para nos dar condições para que nós venhamos a vencer as provas que se levantarão no futuro, ou talvez para que nós despertemos em momentos difíceis, porque, meus amados irmãos, a verdade é que a palavra diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E outras traduções dizem, e Cristo te iluminará. Mas eu quero ir para o céu, mas eu estou andando de qualquer maneira, eu estou andando da maneira que eu entendi, eu estou andando da maneira que eu interpretei. E o pastor dizia, a Bíblia é verdade. O cara chegou com a Bíblia, eu disse, não está na Bíblia, está na Bíblia. Toda a Bíblia, entenda uma coisa, toda a Bíblia é verdade. Toda a palavra de Deus é verdade. O que é o grande problema são as interpretações da palavra. Certo? Tem uma pessoa que lê um trecho e ela se sente na liberdade de ser libertina. Porque ela disse que se o Filho libertou, agora verdadeiramente sereis livres. E nada mais, se a minha consciência não acusa, aí nada mais posso fazer, porque a minha consciência não está me acusando. E eu estou andando pela palavra. A palavra está lá dizendo aquilo ali. Mas só que na continuação da palavra, se não me engano, em Hebreus diz, mas só que Deus é maior do que a nossa consciência.
Deus, ele é maior do que a nossa consciência. Nós não podemos andar de acordo com o que nós achamos pela nossa consciência, mas é pelo que Deus tem ensinado as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos querendo andar e queremos dizer que aqui é certo, eu posso fazer, mas eu quero dizer para você, se você recebeu o Espírito Santo de Deus, se você está andando na palavra, firme na palavra, você sabe se está certo ou se está errado, porque a Bíblia lhe ensinou um dia, ou se você abrir a Bíblia, você vai aprender e vai ver que o caminho é estreito, não é da maneira que nós pensamos que nós podemos andar. Eu fiquei horrorizado quanta prostituição hoje dentro das igrejas, quanto adultério dentro das igrejas, quantos escândalos dentro da igreja. E na verdade a Bíblia até diz que importa que aconteça tudo isso, porque no final do tempo a Bíblia diz que vai haver uma apostasia. Eu estava falando esses dias sobre apostasia, e eu dizia, quando eu falava sobre apostatar da fé, eu pregava com o novo convite. Então agora, em poucos dias, eu comecei a despertar mais agora, a entender a apostasia talvez de uma maneira mais ampla, porque quando se fala de apostatar, de apostasia, é você negar uma fé que você defendia um dia, certo? É como que você era crente, você aceitou a Jesus, você creu na palavra, estava andando, estava aprendendo, estava respeitando, temendo, e depois você negou, você deixou de viver tudo aquilo que você estava vivendo, e agora você é apostata, você nega de vez. Mas só que a grande questão da apostasia que eu vejo hoje, e que a Bíblia se refere também, não é só da apostasia que se refere quando o anticristo se manifestar depois dos 3 anos e meio, e ele vai negar verdadeiramente tudo que é Deus. Ali é uma apostasia, como que um ateísmo, como que rejeição total. Mas só que a grande apostasia que está acontecendo hoje no nosso meio é nós estarmos usando o nome de Jesus, estamos pregando a palavra, estamos cantando os hinos e fazendo as coisas que são reprovadas por Deus. Essa é a grande apostasia. É uma igreja que, na verdade, ela começa a se descuidar, começa a cair da firmeza, começa a estabelecer uma própria justiça, e Pedro que está tratando do assunto, falando de ensinadores, porque isso parte já de quando as pessoas gostam para errar, de uma base, para ter uma base para errar. Quantos doutores do YouTube não tem hoje, mestres, pessoas agradáveis, simpáticas, né? Atrativas, inteligentes, quero dizer, meus amados irmãos. Tem pessoas que são tão inteligentes pregando hoje a palavra de Deus, mas a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela não se ilude com as palavras. Se ele está às vezes pregando a palavra lá para o contexto que você não está vivendo na sua comunidade, não, aquela palavra às vezes não está servindo para você. Você transformou talvez aquela pessoa no seu mestre, porque ele é tão eloquente, tão sábio, se destacou tanto, mas você se lembra de uma coisa, que sobre aquela pessoa talvez Deus até desaprove os ensinamentos que aquela pessoa está trazendo para a sua vida, para dentro da sua casa, porque você não tem mais nem aceitado as pessoas que estão do seu lado, por causa das pessoas que estão lá longe de você. Então eu fico vendo que tipo de crescimento e maturidade espiritual a igreja tem quando a igreja não tem mais a capacidade de olhar com graça, com amor, conviver com afeto uns com os outros dentro de uma comunidade cristã pequena. Decadência, deturpação, apostasia. Nós muitas vezes estamos apostatando os ensinamentos, mas não suportando mais a palavra que é sã, que é santa, a sã doutrina, sabe, que sai de Deus, que está imprimida, que os homens, por mais que queiram deturpar, mas a palavra permanece para todo sempre. A palavra permanece, não muda. Quem é o detentor da palavra? Quem está falando não. Quem prega não é o detentor da palavra. Quem prega é responsável por pregar a verdade da maneira que Jesus falou. E se eu não pregar a palavra da maneira que a palavra ensina, sabe o que vai acontecer? Eu sou mais digno de açoite do que vocês. Os pastores que não conduzirem o seu rebanho de maneira correta, eles vão sofrer preço, porque tem que prestar de conta em todo o seu rebanho. Meus amados irmãos, quando Pedro está falando aqui, ele está falando, meu irmão, que nós temos
por salvação, nós temos que ter por salvação a longanimidade de Deus. Não é porque nós somos bons, porque eu conheço bem a palavra, porque eu sei mais do que eu sou, porque eu sei que aqui o caminho aqui, eu sei esse ensinamento aqui, mais do que ninguém. Meu irmão, nós somos salvos pela graça, pela longanimidade. Longanimidade é a capacidade de esperar, suportando dores e amando. Isso foi que Jesus teve por nós. Teve por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. O que é que Paulo escreve? Que Pedro diz, há coisas difíceis de se entender, mas ele cita nas suas cartas, eu estava vendo aqui, quando Pedro estava falando, ele estava falando de sócios mestres, de sócios doutores. Olha, eu quero dizer uma coisa a você, Pedro também pregava, eu dizia, olha, Satanás se transfigura de anjo de luz e de ministro de justiça. Eu achava que descia lá do céu para um ser demoníaco, que se transfigurava de um anjo de luz e de ministro de justiça. Nós sabemos que são essas pessoas transfiguradas de anjo de luz e de ministro de justiça, são os falsos profetas, são os falsos mestres, são os falsos ensinadores, são aquelas pessoas que estão detendo a palavra, pregando a palavra, deturpando a palavra, mentindo, usando o nome de Jesus para estragar o rebanho de Deus. E Pedro estava falando isso para nós. Não deixar isso a nossa fé para nós estivéssemos firmes. Aí veja só o que ele fala aqui. Conjuro que o que Paulo está falando na epístola de 2 Coríntios, capítulo 4. É o que Paulo fala. Conjuro que perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Alguns acham que os mortos se escapam do julgamento de Deus. Mas Deus ele há de julgar vivos e mortos. Pela sua manifestação, pelo seu reino. Prega a palavra ista. O que é que ele está falando? Prega a palavra esta, quer seja oportuno, quer não. Aí o que é que ele diz? Corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade, o que mesmo que Pedro falou lá, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. O que é que Paulo está falando aqui para a igreja lá em Timóteo? Certo? Porque haverá tempos que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como perseguido coceira nos ouvidos, as pessoas não querem mais ouvir a palavra, quando ela começa a ouvir a palavra, dá um desespero. Um desespero. Sabe quando Jesus começava a falar, as pessoas se assentavam. Eu quero mais, ansiosa, desejosa, sedentas para ouvir a palavra, as pessoas hoje estão fastidiosas. Sabe por quê? Porque as pessoas estão cansadas do evangelho que vem sendo pregado aí, misturado sem o Espírito de Deus. As pessoas estão cansadas porque as pessoas não têm mais sido levadas a um evangelho de poder, um evangelho verdadeiro, de graça, de paz, de amor, um evangelho de salvação, de reino de Deus, de arrependimento. O evangelho que Jesus ensinou, aí as pessoas pregam, fazem na carne, as pessoas estão fastidiando, não aguentam mais. Os próprios irmãos não estão mais aguentando mais porque estão deixando de ouvir a palavra do Espírito para ouvir espíritos enganadores. Existe uma diferença de você ouvir a palavra que vem do Espírito Santo de Deus para você ouvir um espírito enganador. O espírito enganador não usa a palavra. Satanás disse, olha, está escrito, atira-te abaixo, suba no templo, no pináculo inteiro, atira-te abaixo, porque está escrito. Darás ordem aos teus anjos a teu respeito e eles te sustentarão suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. É mentira. Satanás falou a verdade, só que ele falou sem o Espírito. Ele era o Espírito enganador. Certo? Aí sabe o que Jesus diz? Também está escrito, porque nada nós podemos contra a verdade, a palavra, a não ser a palavra, através da própria verdade. E Jesus ele diz a Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Meus amados, quantas pessoas têm sido enganadas, sabe por quê? Porque o seu ensinador lá, o seu falso mestre lá, chega e diz assim, está na Bíblia. E você abre a Bíblia, você abre a sua Bíblia, está dizendo na sua Bíblia. Aí você começa a fazer do jeito que ele ensinou, mas está fazendo da maneira errada, porque não foi pela direção do Espírito Santo de Deus. Pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças,
como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, a verdade, entregando-se às fábulas. Entregando-se às fábulas. Tu, porém, está falando para a igreja agora, tu, porém, seres sóbrio. Sabe o que é sóbrio? Alguém que não está embriagado. Tem pessoas nesses dias dentro da igreja embriagada. Tem pessoas na igreja, dentro da igreja. Eu estou falando para a gente dentro da igreja. Nesses dias tem pessoas embriagadas com aparência de santidade. Mas não tem nada de santidade. Sabe por quê? Porque você olha para o seu irmão e você desgraça ele. Você olha para a sua irmã e você não aceita mais ela. Você olha qualquer besteirinho desse tamanho, a pessoa quer se aproximar de você, a pessoa quer tratar com você, a pessoa está se abrindo para você, a pessoa desejava tanto te mudar. Você conhece a pessoa a sua vida todinha. A pessoa nunca fez nada com você, mas você não vai com a cara dela, você despreza. Que ensinamento, que vida de Deus é essa? Que cristianismo é esse? Que doutrina de Deus é essa? Que palavra de Deus é essa? Aí, ó, um passa para o outro. Sabe um telefone? Aí, quem gosta de ouvir essas coisas, vai passando o telefone. Ó, tá vendo? Hoje é o dia dele. Hoje é o dia dela. Vai ou não vai para a igreja? Não, misericórdia. Vou não, não sei o quê, blá, blá, blá. Meu irmão, minha irmã, misericórdia de mim. Pobre e miserável eu sou. Quem sou eu para julgar alguém que é igual a mim, sujeito às mesmas falhas, sujeito às mesmas fraquezas, necessitado do mesmo Deus, da mesma salvação, porque Deus olhou dos céus e a terra e não viu justo sequer. Aí eu não vou com a cara do irmão. Tem pessoas, meu amado irmão, misericórdia de mim. Misericórdia, Senhor. Aí o que? Tu, porém, ser sóbrio, e em todas essas coisas suporta as aflições e faça o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o ministério que lhe foi proposto. Essa é a palavra, esse é o ensinamento, essa é a doutrina. As pessoas não mais querem ouvir a verdade, as pessoas querem ouvir palavras que massageiem o seu ego, a sua vontade, o seu prazer, que dê certo. Quando dá certo, olha, terceiriza assim logo. Quando você achar uma palavra que dá bem certinho para alguém, você primeiro analise bem direitinho se não dá mais certo para você. Às vezes a palavra dá mais certo para nós do que para os outros. Ah, entendeu isso? A palavra, às vezes, que nós achamos que dá bem certinho para fulano, dá melhor para nós. E nós não queremos nos render, nós não queremos nos quebrantar, nós não queremos voltar, nós não queremos aceitar, porque nós estamos esperando um anjo descer, que não vai descer. Nós estamos esperando, uma coisa acontecer, uma manifestação sobrenatural que não vai acontecer. Porque a maior manifestação que está acontecendo no meio de nós, hoje, nesses dias, é a palavra sendo pregada ainda. Porque em Amós, no capítulo 8, versículo 11, se eu não me engano, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Fome não de pão e sede não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Sabe que um dia essa palavra não vai ser arrebatada, ela não vai perder o valor, mas vai passar o tempo dessa palavra da graça, que nós pregamos todos os dias, que você tem na sua casa, que eu tenho na minha casa, que eu escuto e às vezes rejeito, sabe, que eu escolho quem eu vou ouvir, quem não. Entenda que a palavra de Deus, e que pode chegar até uma ocasião, que para humilhar você, Deus pode usar um animal para repreender a sua vida. Que não chegue à nossa vida a esse ponto de Deus fazer como fez com Balaão lá no caminho. O cara que era sacerdote, o cara que era usado, quando ele não entende mais a palavra, sabe, não quer mais ouvir a palavra, Deus, ele trava um anjo lá e os anjos com a espada de fogo, e ele começou a açoitar o seu animal para ele passar, e ele não queria mais ouvir. Sabe o que é que Deus faz? O jumento estava vendo o perigo e ele não estava mais vendo. E Deus usa a boca daquele animal para falar com Balaão. Porque você e eu gostamos de escolher quem é que vai falar para nós. Quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão, a palavra é de Deus. Sabe, e nós às vezes temos escolhido tanto com esses pregadores de fantasia, que tem um ensinamento bem gostoso, maravilhoso, bem colocado, bem inteligente.
mas nós parece que não está fazendo efeito na nossa comunidade. Não faz efeito. Porque se fizesse efeito, nós estamos fazendo, sabe mais do que? Hoje nós estávamos no estudo da escola dominical aqui, e disse que a maior manifestação de quando nós amamos, sabe o que é? É nós orar. A maior manifestação na vida do cristão, quando ele ama, quando ele tem amor por alguém, é orar. Porque ele vai orar, ele sabe que a oração, ela vai agir na vida da pessoa, tanto que ela ama, como que a pessoa que ama ela, como também na pessoa que odeia ela. Então a oração, mas só que, veja que palavra tremenda. Mas não há efeito mais no meio de nós, as igrejas estão vazias, nós estamos desprezando a oração. Muitas vezes nós estamos desprezando. Jejum, estava quando a irmã saiu que eu levantei a mão aqui, irmão, vocês entendam. Eu estava dizendo, Senhor, tenha misericórdia dessa mulher, toda a vida ela chega aqui para cultuar, às vezes lá de fora ela volta, ela é nova convertida, tem um problema de epilepsia. Eu não sei se a doença é espiritual, porque tem um lado da epilepsia também, que é uma doença. Eu não tenho esse discernimento que está acontecendo na vida dela, mas ela não consegue cultuar, ela chega e volta. Mas sabe o que é que eu digo para você? É o que pode estar acontecendo, o que aconteceu lá na igreja da Porta Formosa. Aquele paralítico estava lá na porta, envergonhando a igreja todo dia. As coisas acontecem no nosso meio, os problemas, as provações, as adversidades, é para que nós despertemos para o que Jesus nos ensinou. Essa fantasia, meu irmão, a igreja não é sustentada só de louvor, a igreja não é sustentada. Eu não estou falando mal do louvor, não vá sair daqui falando isso. A igreja não é só sustentada de pregação, a igreja ela é sustentada por Deus, mas quando a igreja ora, quando nós via na igreja primitiva, era uma igreja quando estava presa, perseguida, sofrida, com fome, miséria, sabe o que aquela igreja fazia? Curvava o joelho e orava a Deus. E sabe por que nós não oramos? Porque é o caminho mais difícil para nós. Porque é sacrificial curvar os joelhos. Sabe por que nós não mais jejuamos? Porque nós estamos entregues aos prazeres da carne e da gula, à vontade de comer, não, mas freamos o desejo de parar um dia para jejuar e consagrar a Deus. E nós sabemos como a Bíblia ensina a Espírito, na verdade. Os discípulos passaram a noite tentando expulsar um demônio de uma pessoa e não conseguiu. E sabe o que é que a Bíblia diz? Jesus falou para ele, geraçãozinha incrédula e perversa. Até quando eu estarei com vocês? Aqui ainda. Porque eles estavam ainda sem o Espírito, mas estavam no nome de Jesus. E até então eles oravam e os Espíritos saíam. Eles oravam e curavam, porque Jesus disse, em meu nome expelirão demônio, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos e ficarão curados, beberão coisas mortíferas e não terá mal nenhum. Se alguma serpente, alguma coisa ali, não tem mal nenhum. E eles estavam fazendo essa obra. Mas chegou um momento que Jesus não quer saber não é porque Jesus já sabe. Jesus queria era ensinar a gente. E chegou, eles passaram a noite todinha tentando expulsar um demônio de um menino e eles não conseguiram. Passaram a noite e vieram envergonhados. Sabe o que é que acontece com a igreja quando ela não está preparada para a obra? Ela passa vergonha. Sabe, quando a gente vive uma vida de fantasia, a gente passa vergonha. A igreja hoje tem sido envergonhada, porque a igreja não tem mais levantado a mão e o milagre não está mais acontecendo. Eu não estou dizendo que isso é de uma maneira total, eu estou falando pessoalmente. Porque na verdade não é só quando a gente quer. Já pensou se tudo que nós levantássemos ficasse curado, ninguém mais morria, ninguém mais tinha moléstia, ninguém tinha mais doença, porque até na época de Jesus pessoas morriam, depois ele ressuscitava, outros não ressuscitavam. Porque tem que morrer mesmo. Mas só que vai ter ocasiões que Deus quer usar, que Deus pode fazer a obra e muita gente vai aceitar, mas é porque a palavra está acompanhada de sinais e de prodígio. E a Bíblia diz que se não houver sinais e prodígio, não vão acreditar na gente. Vão se cansar de ouvir você falar e não vão acreditar de você. Tem pessoas que para aceitar Jesus, vai ser preciso você for lá orar e aquela pessoa fica curada. Se não for assim, ela não aceita. Pode ir lá, 100 pessoas. Pode chorar, você vai sair envergonhado. Mas aquela pessoa não vai aceitar, porque precisa de um sinal, de um milagre.
grande rejeição da palavra. O que é que diz no capítulo 4 que Paulo está falando? Paulo diz, ora, o Espírito afirma expressamente. Estou falando só porque Pedro falou que Paulo falava nas cartas dele, desse mesmo assunto, e que Pedro está dizendo que tem coisas até difíceis de se entender, mas vamos prestar atenção no que é que Paulo falava. O mesmo assunto, a mesma palavra. E eu quero dizer para você que às vezes a gente pregando isso, a gente se compromete muito. E às vezes a gente paga um preço alto. E alguém acha que a gente está brincando de pregar aqui na frente. Você não sabe o preço que alguém que está pregando aqui, ou dirigindo uma igreja dessa aqui, ou na frente, paga um preço para que a igreja seja edificada. E às vezes a igreja nem valoriza, nem tem mais aquele respeito daquele ensinamento que diz, velai pelos que estão na frente, que estão incumbidos, a responsabilidade da igreja. A igreja não está mais nem para orar para quem está pregando, a igreja não está mais nem aí para jejumar, para Deus mandar uma palavra, a igreja não está mais nem aí, está, sabe, não quer mais saber. É de qualquer jeito. Mas como é que a Bíblia ensina? A igreja ora, ajuda quem está pregando, a pessoa que está pregando está numa batalha espiritual, porque nós não vivemos, não temos a experiência de tudo que nós estamos falando. Mas é certo que nós temos, quando pregamos, somos provados em tudo que nós pregamos. Pode perguntar aos pregadores aí afora. O cara não conhece, não viveu ainda aquela experiência na Bíblia. Pregou, foi uma palavra profunda, uma palavra mais lá avante, mais experiência, mas lá na frente... Você vai perguntar a ele assim, você viveu aquilo ali já, pai? Não. Mas lá na frente ele vai ser provado naquilo que falou e dói, viu, irmãos? É difícil, viu? O preço é alto. Às vezes a pessoa passa quase fome. Às vezes a pessoa perde tudo. A pessoa não entende. Fica pensando, por quê? Por quê? Por quê? Meu amigo, há um preço. Há um preço. Em pregar a palavra de Deus. Não é uma brincadeira. Tem gente que acha que é uma brincadeira. Que é porque ele gosta de pregar. Se não pregar... Não é isso, não. Não é isso. E o que é que Paulo, para finalizar, eu sei que já estou um pouco avançado, mas eu vou finalizar aqui agora. Que ele diz, ora, capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo fala do mesmo assunto em outro trecho. Diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. E não estão fora da igreja não, esse povo. Esse povo está dentro da igreja. Estão cantando, estão envelopados, bem coisados, mas não estão mais amando, não estão mais obedecendo a palavra, sabe? Então, muitos apostatarão da fé nos últimos tempos, certo? Tenho que reler. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Alguns, não é todos, alguns. Preste atenção. Alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, por quantos conhece plenamente a verdade. Tem gente proibindo o que Deus liberou e tem gente liberando o que Deus proibiu. Você está entendendo o que a palavra diz? Aí vamos lá. Expondo estas coisas, irmãos, Paulo está falando a Timóteo. Expondo essas coisas, irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para este fim que labutamos e nos esforçamos, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Porque dele é Salvador de todos os homens, mas especialmente dos fiéis, dos que estão lendo a Bíblia, estão pedindo misericórdia a Deus, porque não conseguiu cumprir hoje. Senhor, mas eu quero obedecer ao Senhor, não quero mais fazer. Senhor, eu quero, Senhor, te seguir. Não é um pretexto, não é um remorso, é um arrependimento mesmo.
sabe? Mas a longanimidade é a salvação que ele nos propôs pela graça. Aí diz, principalmente os fiéis. Aí ele fala no versículo 11, ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. E ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Ou você não acredita nisso mais? Então, o que é que você está fazendo? O que é que eu estou fazendo aqui? Se a autoridade, se Deus constituiu, se Deus... Ontem nós tivemos lá em Jucuri, foram 4 diáconos que se ajoelharam com suas esposas, se entregaram ao ministério, e 4 diáconos, e 4 presbíteros e 3 diáconos. 4 presbíteros e 3 diáconos. Aqueles homens se ajoelharam, já tinham uma vida com Deus, foram escolhidos porque tinham a vocação e foram consagrados. E nós estávamos lá orando por eles. Eu brinco muito com o irmão Tiago e diz, é só levantar a mãozona lá e dá tudo certo. Mas não é assim, ali está sendo feita uma ligação, uma confirmação. Nós não devemos estar brincando com as coisas de Deus. Certo? E diz assim, medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo. Ele está falando para Timóteo, às vezes nós estamos tendo cuidado com os outros. Sabe o que Paulo diz aqui? Tem cuidado de ti mesmo. Deixa de se preocupar com os outros. Tenha cuidado de você. Procure ser fiel, procure ser honesto, procure ser manso, procure ser humilde. Esqueça quem não está sendo. Procure ser. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Meu amado irmão, meus amados irmãos. No final aqui da leitura, que nós estávamos falando, quando diz, falando que ele falou de Paulo, aí diz assim no verso 17, mas vós amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Acautelai-vos. Se é prevenido, então tenha cautela. Cautelai-vos. Prevenido como estáis, que nós estamos falando aqui, eu estou falando, você quando fala, quando você canta, você quando vem pregar, tem muitos pregadores aqui, nós estamos falando para pessoas que conhecem a palavra. Nós não estamos falando para gente que não sabe de nada, não. Nós estamos falando para gente que entende, que conhece, que foi chamada, que recebeu, foi lavada pelo sangue de Jesus. Nós estamos falando para um povo zeloso, um povo que procura, que está caminhando com a gente para ir para o céu. Mas ele está falando aqui para nós termos cuidado, para nós não cair nesse engano, desprezando as nossas coisas e abraçando as coisas que não são da gente, que não é da gente, que não são de Deus, na verdade, que nós não temos nada. Vós, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que é arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Não descaia da sua firmeza por causa de palavra que vem de fora. Antes crescei na graça. Eu só me lembro de Jesus, porque o menino Jesus crescia na graça e no conhecimento, não era? Quando Jesus era menino, está lá em Lucas, se não me engano, 1 ou 2. Ele diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento. Sabe como é que você faz para aniquilar as mentiras que têm sido pregadas hoje? As heresias que têm arrastado muitas pessoas que estão assim, ó, cambaleando, achando que estão firmes, porque estão dentro da igreja, dentro do templo. Sabe o que está acontecendo? Falta da Bíblia, da palavra. Falta de conhecimento. E aqui diz a palavra, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos todos repetir aqui, por favor. Vamos dizer, a Ele seja
a glória, tanto agora como o último dia eterno. Amém. Que Deus nos abençoe. E oreis por mim, oremos uns pelos outros. Amém.